por meio do chat. Bom, iniciando, esse ano trouxe uma série de novidades na agenda do Banco Central e de instituições que compõem o sistema financeiro nacional e nos faz realmente acreditar numa verdadeira revolução no setor financeiro brasileiro e a abertura desse setor para a inovação. As novidades veio com a ICBM 626, que disciplina o sandbox regulatório, que certamente vai abrir portas para o desenvolvimento de negócios inovadores no setor. Em fevereiro de 2020, foi editada a circular Bacen 3985, que estabelece as regras para implantação do PIX. E, finalmente, em 4 de maio de 2020, foi emitida a resolução conjunta entre o Conselho Monetário Nacional e o Bacen, a resolução número 1, que dispõe sobre a implantação do Open Bank. A primeira etapa está prevista para ser inaugurada dia 30 de novembro, prazo curto, instituições na corrida para a implantação, e nós, consumidores, ansiosos. Trazendo aqui um conceito forte, já enraizado pela Lei Geral de Dados, de que os clientes são os proprietários dos seus dados e não as instituições que os coletam, e justamente por serem proprietários desses dados, eles têm a capacidade de transacionar os dados da forma que lhe interessam. O Open Banking consiste no compartilhamento desses dados mediante consentimento expresso e prévio do titular, por meio da integração de sistema entre as instituições financeiras participantes. O acesso a este dado, por maior número de instituições, tende a gerar maior oferta de serviços e produtos, maior qualidade, redução de preço e um ambiente mais competitivo e mais enriquecedor para a experiência do usuário. Na prática, o cliente vai poder gerir suas informações financeiras de uma forma mais livre, podendo escolher o melhor serviço, a melhor instituição que lhe atenda. O Open Banking, então, sim, tem a capacidade aí de aquecer e de revolucionar o setor financeiro nacional e promover uma mudança no setor. E pensando aqui sobre essas propostas do PIX e do Open Banking, nós temos que as diretrizes dessas propostas estão baseadas numa proteção, no tratamento seguro dos dados pessoais. E aí, começando, eu queria ouvir um pouco da Raquel. Raquel, o Open Banking é LGPD, sinergia ou desafio? Boa noite a todos, agradeço a presença de todos os convidados, agradeço a presença da Carolina Rabelo e da Luísa Soares, principalmente terem aceito esse convite com tanto entusiasmo, né, e boa vontade aqui para participar do nosso evento. Então, respondendo à questão aí da Nicole sobre a Lei de Proteção de Dados, é interessante observar que o Open Banking e a LGPD partem exatamente de uma mesma premissa, né, de que os dados são de propriedade do seu titular. Então, eu posso compartilhar as minhas informações pessoais com quem eu quiser e, por outro lado, quem detém as minhas informações pessoais apenas vai poder compartilhá-la em situações específicas. E, geralmente, essas situações estão centradas Alguém está me colocando no mudo aqui. Então, centradas num consentimento expresso, né? E é interessante observar que, assim, a gente costuma compartilhar, fornecer dados espontaneamente, até concordar com algumas políticas bem pouco protetivas, mas quando se trata de uma informação financeira, o tema se torna bem mais sensível. Então, acho que a LGPD ela tem um grande potencial para criar esse ambiente de maior confiança para o funcionamento do Open Banking. Afinal, sem a aderência dos usuários, o sistema dificilmente funcionaria, né? Eu até gosto de fazer um paralelo entre o Open Banking e a portabilidade dos telefones que aconteceu lá por 2008, né? Então, até 2008, se eu encontrasse uma oferta melhor em uma outra operadora e eu quisesse migrar, eu ia perder o meu número. Isso fazia com que muitos usuários ficassem com as suas operadoras, né? E aí, a possibilidade de você levar o seu dado, o seu número com você, foi uma revolução no setor, né? E ainda que exista alguma concentração, a gente vê muito mais competição, o que é demonstrado pelos mais de 10 milhões de portabilidades que aconteceram no ano passado. Então, hoje o setor financeiro funciona de uma forma muito semelhante, né? Se eu quero usufruir do serviço de uma outra instituição financeira, eu vou precisar iniciar um relacionamento do zero. Se eu não tenho investimento, talvez eu tenha bem mais dificuldade. Pode ser que o banco, por não ter o meu histórico de informações, me ofereça um limite de crédito menor, taxas mais elevadas do que ele ofereceria para alguém que já é cliente dele, que ele tem acesso àqueles dados, né?
Então, e aí a diferença entre a portabilidade da telefonia e a portabilidade, no caso do setor bancário, é que naquela época em que houve a da telefonia, não existia tanta preocupação com essa troca da informação, do dado, como existe em relação ao dado financeiro, por ele ser bem mais sensível, né? Já que o sistema prevê que quando eu migrar meus dados, eles vão estar ali numa plataforma com todo o meu histórico financeiro, toda a minha vida, para que eu possa escolher que serviço de que entidade vai melhor se aplicar àquele meu momento. Então, isso com certeza poderia gerar uma desconfiança de alguns usuários em relação ao uso adequado dos dados, né? Então, acho que a LGPD, apesar de impor alguns desafios, ela parece muito mais uma sinergia do que um problema, né? E em relação aos desafios aí que eu vejo, diria que a questão do consentimento vai demandar que todas as instituições ajam com bastante transparência, que informem o usuário sobre como vai ser feito o uso dos dados, né? E outra questão que é importante aí também é a definição de responsabilidades, porque afinal de contas vai haver participação de outras instituições que não são financeiras e até o compartilhamento internacional dos dados, né? Então, é importante que, pela multiplicidade de atores, essas responsabilidades sejam bem definidas, já que a LGPD prevê responsabilidades diferentes para quem é operador e para quem é controlador dos dados. Mas, no fim, eu ainda acho que é mais a sinergia do que o desafio. Obrigada, Raquel. Carolina, Luísa, Flávia, vocês gostariam de complementar? Bem, se me perguntar sobre a LGPD, eu vou falar até amanhã, da minha opinião pessoal e do que eu acho que a gente pode fazer com ela. Na verdade, eu acho que a gente precisa parar de ter uma visão míope sobre a proteção de dados e achar que tudo vai ser uma catástrofe e que tudo vai ser um grande problema. Eu vejo um universo de possibilidades. Eu sempre acho que tem um dilema que é pior do que essa parte de políticas de dados, de tecnologia, porque tudo isso a gente acaba criando. O grande ponto para mim é o consentimento versus o convencimento. Porque a gente faz parte de 5%, acho que é até muito pensar em 5%, da população que é bastante esclarecida e que tem algum acesso a esse tipo de consciência financeira e que entende realmente de um produto e de um serviço financeiro. Eu fico imaginando como é que a gente vai chegar naquelas pessoas que não têm acesso, como é que a gente vai conversar, como é que a gente vai explicar o projeto. E por isso a gente tem que entender que a LGPD, ela na verdade é uma arma para auxiliar a gente, ela vai criar um espaço muito moral para que isso aconteça, para que o Open Banking realmente se crie e cresça. E também sempre imagino assim, do mesmo jeito que a gente tem uma tendência a comprar de empresas que são corretas, de empresas que não têm um problema com a justiça, sendo bastante clara, né? A gente também vai ter uma tendência maior de comprar, de consumir de empresas que sejam bem ranqueadas no que diz respeito à proteção de dados. Então, só nisso a gente já abre um leque gigante de oportunidades de negócio. Então, em linhas gerais, eu penso de uma forma bastante otimista aí do que a gente pode fazer com a LGPD, principalmente pensando em Open Banking e Pix, que são os pagamentos instantâneos, né? Para esse também a gente tem que ter muito cuidado com os dados, porque vai telefone, enfim, tem uma questão aí muito séria por detrás. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite do time do Manesco. Obrigada, Eduardo, Floriano, Nicole, Flávia, Raquel e Carolina. Foi um prazer enorme te conhecer. Acho que a gente teve empatia logo de cara. Foi ótimo. Enfim, eu concordo com o que vocês estão falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que é indispensável para a correta e eficiente aplicação do Open Banking. Nós sabemos que um dos desafios da implementação na Europa foi justamente a adesão, né? Então, essa experiência do usuário, esse conforto do usuário é relevante, é determinante para o sucesso do Open Banking. E, enfim, com um público mais esclarecido, mais educado, que entenda
com que finalidade os dados serão usados, como eles serão tratados, com quem eles serão compartilhados e com a possibilidade até de revogar o consentimento a qualquer momento, né? Então, ele pode se arrepender, ele pode mudar de ideia. Isso tende a ter uma maior penetração do Open Banking, porque as pessoas vão, de fato, se sentir confortáveis. Vamos ver como vai ser aplicada, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que está todo mundo ansioso para ver como isso vai acontecer, mas com certeza é convergente e é indispensável. Ótimo, obrigada. Com certeza a segurança do usuário e o esclarecimento é um ponto crucial mesmo para o sucesso do Open Banking. Vou passar a palavra para a Carolina. Carolina, considerando que o setor bancário no Brasil é extremamente concentrado e que a BBC é uma associação que representa interesses de bancos médios, pequenas, corretoras, instituições de pagamentos e fintechs, eu queria ouvir um pouco de você. Você acredita que essas mudanças no âmbito do Banco Central e esses projetos inovadores, tal como o Open Banking, podem incentivar a concorrência? Você enxerga como uma possibilidade de novos players entrar nesse mercado, umas oportunidades para as fintechs e instituições menores? Enfim, eu queria também que você desse um panorama desse cenário e o que a BBC espera com esse novo cenário. Legal. Gente, desculpa, eu acabei nem agradecendo porque eu fui no ímpeto de querer comentar, de falar sobre a LGPD, então super obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Fico muito feliz porque são meninas que estão engajadas aí nesse espírito de Open Banking, de abertura de mercado, de concorrência. Então eu fico muito feliz, a gente lá na BBC ficou bastante lisonjeado com o convite, então muito obrigada, estou super à disposição para responder o que vocês imaginarem do que eu consegui. Mas comentando um pouco do nosso universo de pequenos e médios, é sempre bacana pensar que até 6 meses a gente só congregava bancos e financeiras. O que isso significa? Que a gente só tinha banco, como a gente conhece, e instituições financeiras pequenininhas, aquelas que dão um cartãozinho, private label, que faz um CDC, um empréstimo consignado. E de um tempo para cá, a gente começou a notar que, assim, outros players do mercado financeiro precisavam fazer parte ali daquela nossa comunidade. E por quê? Porque a gente entende que o mercado bancário, em um certo momento, ele vai viver um clinch. Ele vai olhar para o que tem de tecnologia, a gente vai começar a perceber que as big techs vão começar a criar outros tipos de negócios, outros tipos de produtos que podem afetar a atividade bancária. Então, desde janeiro, a gente congrega agora corretoras, SCDs, SCPs, instituições de pagamentos, com essa visão de que o mercado financeiro precisa estar mais unido. E estar unido é imaginar que, assim, fintech não é uma ameaça, fintech não é inimigo. Existem muitos bancos, principalmente os bancos grandes, aqueles que a gente pensa em banco, já fala o nome rápido, né? Assim, já pensa rapidinho, que imaginam que fintech faz aquela brincadeira de rouba-monte mesmo, que toma mercado. E a gente pensa diferente lá na associação. A gente entende que a fintech é feeder e que com as APIs, com a tecnologia, com a agilidade que elas podem proporcionar para as instituições financeiras, o mercado financeiro vai ser muito mais descomplicado, né? Eu até brinco assim, né? Precisa ir na agência. Quando alguém fala para mim, precisa ir na agência, a primeira coisa que eu penso, gente, é no celular. Eu não consigo imaginar eu indo até a agência, até brinco, podia imprimir dinheiro em casa, porque é mais fácil, né? No caixa eletrônico e tal. Então, a gente imagina que esse novo sistema financeiro aberto, feito pelo Banco Central, que está com uma diretoria brilhante, a meu ver, dos meus alguns poucos anos de mercado financeiro, eu enxergo a diretoria atual como a mais disruptiva, inovadora, parceira, mais acessível e aquela que está com mais vontade de fazer diferença. Então, quando a gente conversa com eles, é só nesse enfoque de mudança, de como a gente pode descomplicar, como a gente pode desburocratizar e como a gente pode bancarizar. E aí é aquilo que eu já conversei com vocês. Eu não vejo bancarização. Eu não vejo pessoas desbancarizadas. Eu vejo um universo de pessoas que são desfinanciadas. Porque até um certo momento, eram os bancos quem davam
o crédito. E hoje em dia a gente vê que não. Tem um monte de entidade, um monte de empresas que oferecem crédito sem ser banco. Então, essas pessoas são desfinanciadas. Elas não têm acesso a um produto que é financeiro ou a um serviço que é financeiro. E daí, a BBC está muito empolgada. Eu, particularmente, vejo com grandes expectativas o projeto como um todo. Tirar os cadastros, historicamente falando, do controle de poucos e abrir para o mercado vai fazer com que certamente a gente tenha um ganho enorme, não só de eficiência, mas também de redução de custos para o consumidor, que é o grande mote da norma. A 4032 já vinha com esse espírito, depois a resolução comum de número 1, conjunto de número 1, e a gente entende que poder dar a prerrogativa de consumidora, porque eu estou advogada, mas eu sou uma pessoa, antes eu sou uma consumidora, eu poder pegar o meu cadastro, levar para o banco que eu quiser, para pegar o produto que eu quiser na prateleira dele e do outro pegar, enfim, vai abrir um leque de oportunidades e eu tenho certeza que os consumidores, não só PFs, que a gente tem essa tendência de pensar nos seres, mas PJ também vão ter, assim, um acesso a diferentes produtos, diferentes taxas, diferentes condições de consumo, sem dúvida alguma. Eu e acho que todas nós compartilhamos do entusiasmo da Carolina e eu queria ouvir um pouco da Luísa. Luísa, a gente quer ouvir um pouco da sensação da Hash diante desse cenário, principalmente sobre o papel que as fintechs passam a assumir. Né? Se, ao seu ver, quais são os principais desafios que as fintechs enfrentarão diante da implantação do Open Banking e se você já enxerga uma estratégia comum das fintechs para que elas assumam uma posição relevante nesse mercado. Claro, Carolina, acho essa sua expressão desfinanciados ótima. Acho que a gente deveria criar esse índice. A gente fala muito de 60% de desbancarizados. Seria legal saber quantos são os desfinanciados, né? Nossa, eu tô super afim de fazer uma pesquisa disso, sabia? Porque Vamos a gente contratar. ouve falar dos invisíveis, né? Por conta do Corona Voucher. Eu acho que dá para fazer uma boa pesquisa. Também acho. E eu acho que é bem o que você falou, não são só as pessoas físicas, são os pequenos estabelecimentos comerciais, que são justamente os clientes da Hash. Então, a gente vê com muita proximidade a dificuldade que os estabelecimentos comerciais enfrentam, ainda mais nesse cenário de coronavírus, né? Sobre a concentração bancária no Brasil, acho que aquela frase do Guedes que quase virou meme, né? Que temos 240 milhões de trouxas dando lucro para 6 bancos, representa bem o que a gente vê aqui. E acho que os níveis até de concentração de renda no Brasil chegaram num patamar insustentável. Então, de fato, a abertura, a competitividade são inevitáveis, né? Não tem outro caminho. Os desafios que eu acho que as fintechs vão enfrentar com relação ao Open Banking são regulatórios, são como que o Banco Central vai regulamentar isso, como que, quais dados serão compartilhados, qual será o custo de compartilhamento, quais serão os padrões de segurança exigidos, como será a experiência do usuário. Então, todos esses assuntos relevantes estão sendo discutidos nos grupos de trabalho. E as fintechs estão se organizando por meio das associações, e aí temos várias para citar, né? Tem a BFintex, tem a Bipag, Camerenet, Abranet, Online to Offline, enfim, inúmeras associações que organizam as fintechs e levam um pleito comum, levam argumentos para que essas questões sejam reguladas de forma que, de fato, permita o acesso a todos os entrantes. Posso comentar só um estudo que a gente fez lá na BBC? Por favor. É rápido, prometo. Tem a ver com concentração bancária e competitividade. Em um dado momento, nós ficamos muito preocupados com a concentração no Brasil. Então, nós conversamos com a FGV e pedimos um estudo bastante neutro, bastante técnico, bem focado mesmo nos ativos de crédito, e a gente descobriu que 86% do mercado está concentrado em 5 bancos e a diferença é trabalhada pela coletividade de outros 100 que existem no Brasil. Então, assim, a gente tem realmente 86% de tudo na mão de 6 que não necessariamente dão
para o consumidor as melhores condições, as melhores oportunidades e possibilidades, porque não raro, quando alguém vai a um banco e precisa de um empréstimo, vai lá pedir R$1.000, o gerente concede 1.100 porque 100 vai para um título de capitalização. Então, assim, acabou essa era. A gente tem que acabar com isso e trazer mais suitability, tem que trazer mais moralidade para o serviço financeiro. Então, compartilhando esse estudo aí que me chamou muita atenção e eu fiquei muito nervosa quando eu li. Obrigada, Carolina. Pegando aqui o gancho, bom, a gente não sabe quantos desfinanciados nós temos no Brasil, mas os desbancarizados cerca de 45 milhões, segundo o IBGE. Mas vamos usar o termo desfinanciados, que já pegou, a gente gostou, vamos aderir. E para acessar esses desfinanciados, as empresas e os entrantes, eles têm investido em facilidades para abertura de contas, taxas menores, produtos online. Há, inclusive, diversas instituições financeiras fazendo parcerias com empresas de telecomunicação para garantir um acesso à conectividade e, consequentemente, a serviços financeiros online. Além dessa questão da conectividade, da falta de acesso aos bancos e mesmo das tarifas, enfim, tem toda uma questão de cultura dos brasileiros, né? Existem pesquisas que demonstram que os brasileiros eles são adeptos aos serviços digitais, mas são conservadores quando se tratam de serviços financeiros, né? Então tem um pouco daquela cultura de eu quero saber onde está meu dinheiro, quero falar com o meu gerente, quero ir naquela agência física do banco. E aí eu pergunto para todas, Carolina, Luiz e Raquel, acho que a Raquel de repente pode iniciar, sabendo que o Open Bank depende da aderência dos usuários para ter sucesso, qual o desafio que você enxerga em relação a essa aderência dos usuários e como acessar esses desfinanciados? Bom, acho que aí, passando já pelo desafio da criação de uma confiança, né, dos usuários, a gente tem um outro desafio que se coloca, que é, por mais que o usuário se sinta atraído por um serviço que é mais acessível, tem uma condição melhor, mais em conta, enfim, a gente vai ter um problema que nem todo mundo está nos grandes centros com acesso à internet, algo tão singelo quanto isso, né? E então, essa falta de conectividade pode ser um desafio grande aí a ser vencido, mas ao mesmo tempo pode ser uma grande oportunidade para outros entrantes no setor, até para empresas grandes como empresas de telecom, podem começar a desenvolver até parcerias com instituições financeiras ou um ingresso direto, né, nesse setor para estimular a concorrência. E aí a gente começa a ver um desafio que se torna uma oportunidade pelo outro lado, né? Acho que a Carolina e a Luísa podem complementar também com as visões delas, que eu já falei bastante. Luísa, quer começar? Eu acho que o que eu consigo trazer de experiência da Hash é que muitas vezes os grandes não conseguem ter a penetração necessária para chegar nesses desbancarizados, né? E aí que de fato surge espaço para os pequenos. E que, como ocorre no mercado de subcredenciamento, as credenciadoras não conseguem chegar no pequeno estabelecimento comercial, ainda mais num país do tamanho do Brasil. Então, aí surgem os subcredenciadores. E acho que essa lógica vai se aplicar também com relação à abertura do mercado para o Open Banking. Acho que a gente tem um 5G vindo por aí também, que tende a baratear o acesso à internet e outras tecnologias complementares, né? A gente pode falar do uso de inteligência artificial para o tratamento de dados, a gente pode falar de pagamentos instantâneos. Então, acho que é um movimento conjunto e que, de fato, tende a auxiliar nessa penetração do Open Banking. Gente, se a gente considerar que até pouco tempo a gente tinha uma resolução do Conselho Monetário Nacional 2025, que era de 1991, se eu não me engano, que pedia o endereço comercial do cliente, e a gente tem hoje um cenário de Uber em que a gente não tem um endereço comercial, a gente já tem, assim, uma noção de que é preciso ter um choque de realidade, uma mudança na forma de perceber não só as empresas, mas os consumidores em si.
Vocês foram falando, eu fiz algumas anotações aqui e, para mim, tudo se resume em cidadania financeira e agenda BC hashtag. O Banco Central, como regulador, ele vai ter que auxiliar as entidades, as instituições a conseguirem alcançar aquelas pessoas que estão fora do sistema, que estão à margem do sistema. E como? Eu sempre gosto de pensar que a sociedade civil tem que se ajudar, as entidades privadas têm que se ajudar e também os órgãos públicos precisam fazer alguma coisa. Essa semana eu vi uma movimentação no Congresso com foco num PL para regularização de CEP. Vocês sabiam que milhões e milhões de pessoas não têm CEP e por isso não conseguem receber nem correspondência física? Então, assim, se a gente como sociedade mesmo, como acadêmicos, né? Porque sai da academia. As soluções que a gente tem saem dos nossos estudos, das nossas pesquisas, dos nossos artigos, das teses. Então, assim, a gente precisa pensar de uma forma muito humana nessas pessoas. Se o cara não recebe uma correspondência, e aí pode ser um extrato de banco, ele vai receber alguma coisa por um celular, ele vai ter consciência do que é um projeto como esse? Eu acho que não. Então, até pensando num outro lado de como chegar nisso e como criar um ecossistema digital que funcione muito bem e que possa ser rentável para outros mercados, a exemplo de telecom, como vocês colocaram, eu imagino que as APIs pudessem ser até monetizadas. Então, assim, criar um interesse na telecom de fazer uma parceria com o banco e aí, enfim, a gente cria uma forma de monetizar isso, quem paga o quê, mas eu acho que as instituições vão ter interesses de chegar num lugar mais remoto e para as telecoms vai ser muito interessante poder empurrar os serviços, os produtos que ela tiver. Eu realmente acho lamentável que num país como o nosso a gente ainda tenha barco-banco, banco-barco, sabe? Imagina, você tem que ir de barco, você tem uma agência de barco. É muito triste, a gente já tinha que estar num outro patamar, porque nós somos um povo muito, muito criativo e muito bom para criar novas soluções. Posso pegar uma caroninha aqui na conversa da desbancarização e da cidadania fiscal? Porque esse é um tema, talvez, de maior proximidade da discussão com o universo jurídico. O que você está dizendo é, basicamente, que o dilema é um dilema de cidadania. Ali onde não tem cidadania, não tem nada. Nada. Banco, né? Lógico. Por outro lado, o potencial que foi mencionado, né, ele me lembrou exatamente a situação do Uber, que, embora tenha desconfortado muito os taxistas, nos estudos, o IPEA fez estudos no Rio de Janeiro e em São Paulo, na época em que a situação ficou mais crítica, e constatou que não havia, de fato, uma redução do mercado do táxi. É um mercado, do ponto de vista concorrencial, Flávia. A discussão era se tinha havido, de fato, uma transferência de mercado, um rouba-montes, como a Carolina disse no começo, e, aparentemente, não havia. Ficou mais competitivo o mercado, não tem dúvida nenhuma, mas havia um mercado muito grande que não estava sendo atendido. Será que nós temos uma chance grande de assistir a uma coisa parecida? De ver um universo de pessoas que hoje em dia não acessa crédito, não acessa banco, porque não tem CEP, não tem endereço, e que o mundo digital pode simplesmente equacionar esse problema? Na minha opinião, o futuro é esse. Na minha opinião, de verdade, assim. E aí eu falo como pessoa, como advogada, como a BBC, eu enxergo que se a gente não passar por uma questão de humanidade, por uma questão de cidadania mesmo, de ter um olhar afetuoso e fraterno para as pessoas, a gente não vai conseguir emplacar nenhum projeto de vez. Até estava aqui pensando, você foi falando, a questão do Uber foi muito, muito discutida. E os taxistas realmente aqui em São Paulo, enfim, fizeram motins e tal. Eu até estava num Uber uma vez e um taxista brigou com o cara. E a gente viu que tudo se encaixou. Então tem um tempo, tem toda uma maturidade, todo um estágio aí que tem que ser cumprido para poder colocar esse projeto realmente para todo mundo.
Eu acho injusto, de verdade. Eu sou uma pessoa que gosta muito mais da justiça do que do direito. Então, eu acho injusto que poucos tenham acesso ao que pra gente é tão corriqueiro, ao que pra gente é tão, sabe, tão pequeno, tão prático, tão rápido. Então, eu aposto que se a gente fizer ecossistemas que sejam interessantes para os bancos, para as telecoms, vai ser muito mais interessante ainda para quem tiver o direito a ter a dignidade de ter um empréstimo, de ter uma autonomia, porque isso sim é humano, né? A gente poder ter essa autodeterminação, essa autonomia é muito importante. Sabe que vocês acho que deram uma grande ideia. Eu acho que nesse meio tempo, enquanto ainda não tem esse desenvolvimento conjunto, né, para que todos possam ter acesso à internet, para que todos possam ter acesso aos serviços financeiros, uma coisa que funcionaria seria uma parceria na qual, para você acessar o Open Banking, para você dar o seu consentimento para o compartilhamento de dados, isso não consumisse dados do seu celular, né? Já foram feitas parcerias assim com empresas de telecom que para acessar o WhatsApp, para acessar o Instagram, o Facebook, os dados não eram consumidos. Talvez essa seja uma alternativa. Deixa eu fazer só um comentário. Eu não sei se meu microfone está... Estamos ouvindo. Ótimo. Já que o Eduardo falou do Uber, acho que um aspecto importante, além do aspecto positivo de atender aqueles que eram desatendidos, é que fomentou a concorrência para os próprios taxistas, para eles começarem a oferecer um serviço de melhor qualidade, né? Então, fomentou a concorrência num sentido positivo de vários aspectos. Então, o que eu vejo, e que a Carolina acabou mencionando, essa questão de cidadania, eu vejo isso com o Open Banking também, esses aspectos positivos no sentido de não só atender quem está sendo desatendido, como também para melhorar o serviço que é prestado hoje. Acho que tem um efeito aí de mão dupla. Eu acho, eu concordo com todas, né? Eu acho realmente que o mundo está numa virada de todo o sistema de oferecimento de produtos e serviços, e a tecnologia vem inovando e trazendo serviços diferenciados e acesso para quem não tem acesso. E realmente acho que a agenda do BC Hashtag vai nessa linha. A gente aqui do escritório enxerga com bastante entusiasmo no sentido de desenvolvimento humano mesmo, desenvolvimento da cidadania financeira, da democratização dos serviços financeiros, de colocar o consumidor no centro da relação aí de consumo, dar poder para esse consumidor, de poder escolher um produto melhor, de poder ter acesso que antes não tinha, de não estar satisfeito com os produtos e poder migrar para uma outra instituição que lhe favoreça mais. Então, eu volto para a Carolina e para a Luísa. Eu acho que eu já sei a resposta, mas vocês acham que essa agenda do Banco Central é um start para um novo mindset? Posso falar? Eu acho que ela já foi o start. Quando a gente teve a agenda BC+, já foi um grande caminhar. A gente já viu aí muita coisa de inclusão financeira, que depois eles mudaram o vocábulo para cidadania financeira, e eu realmente acho que faz mais sentido. O Banco Central está muito ligado nisso, e até saindo um pouco do Open Banking, mas pensando em sandbox regulatório, faz total sentido deixar com que alguém vá lá naquele ambiente de testes, digamos assim, vai lá para tentar se homologar junto ao banco, vai lá colocar um produto, vai testar, ver se funciona, ver os custos de observância daquele produto, ver se vinga. Então, o Banco Central tem se colocado numa postura não só de regulador, daquele que vai lá e cobra, mas de parceiro. E é isso que a gente precisa. Para um ambiente de inovação, a gente não tem que escrever uma norma que seja fria. A gente tem que ouvir os mercados, a gente tem que chamar para conversar. E lá na associação a gente tem tido uma experiência excelente com o Banco Central. Ele tem conversado com a gente sobre os mais variados projetos, produtos, serviços, para depois lançar as normas. Então tem sido muito rico e, sem dúvida alguma, a agenda veio para ficar nesse espírito de inovação, de mudança e principalmente de humanidade. Eu acho que não tem
momento mais propício, historicamente, para os entrantes no mercado financeiro como agora. A atitude do Banco Central tem sido louvável. Eles têm chamado todas as associações para, de fato, ouvir o que os entrantes têm a dizer. Eles têm acomodado interesses entre incumbentes e entrantes, eles têm atuado de forma ativa e demonstrado que têm profundo conhecimento do mercado e das transformações que estão acontecendo. Então, acho que só temos a aplaudir a atitude do Banco Central nos últimos anos, né? Verdade. Bom, a gente queria saber um pouco da Carolina sobre a governança do projeto, um pouco dos bastidores, se ela puder contar. A circular em 4032, disciplina e estrutura inicial de governança, a BBC faz parte, assim como a FEBRABAN e outras entidades representativas de fintech. E essas instituições estão elaborando a convenção que vai determinar os padrões tecnológicos, os procedimentos operacionais e os aspectos da implantação, os aspectos mais práticos da implantação do Open Banking. E aí a gente queria saber, Carolina, como está se dando a participação dos bancos e das fintechs na elaboração dessa convenção, que pé que está, se as fintechs realmente estão tendo voz, e se você acha que é possível acomodar todos esses interesses de todas essas instituições. Se você também puder dar um overview para a gente sobre a questão da autorregulação, porque é um tema que veio com a resolução conjunta número 1, mas está dando o que falar, né? Parece que está sendo rediscutida, já foi bastante criticada. Então, se você puder contar para a gente um pouco. Eu sempre gosto de comentar que, com foco na estrutura inicial do projeto, do Open Banking, quem se fizer ouvir, quem falar mais, vai ter mais peso. Então, assim, a gente sabe que algumas das entidades que participam já tinham uma visão do projeto muito sedimentada. Então, queriam impor as suas ideias, impor as suas verdades. E eu sempre comento com os nossos bancos que fazem parte dos grupos de trabalho e até com o pessoal das fintechs, para que tenham voz e que não se intimidem. Acho que a grande sacada nesse projeto é que a gente que está num outro patamar não fique intimidado pela grandeza dos demais. É claro, existiu uma eleição para colocar as entidades dentro desse conselho deliberativo, né? A BBC está com a cadeira 1.2, e para a gente é uma honra estar lá, porque a gente realmente quer que o mercado se mobilize, tudo mude, mas tem sido uma luta, assim, sabe? Cada instituição teve que indicar 5 participantes, ao menos, para os grupos de trabalho oficiais do Banco Central, e para isso, dentro de casa, a gente tem que fazer a nossa lição, que é montar grupos espelhos com os mesmos temas. Então, imagina, congregar 92 bancos para chegar num denominador comum e depois levar para o grupo de trabalho oficial do Banco Central, não tem sido fácil, mas a gente tem colocado muitos pontos no sentido de que tem que ter compartilhamento full, a gente precisa abrir, a gente precisa entender em alguns momentos algumas mecânicas de crédito por risco sistêmico, por questão de superendividamento. Então, assim, tem banco que concorda com essa visão, tem banco que não concorda. Então, é difícil assentar tudo. Quanto à autorregulação, esse é um ponto muito sensível para o Banco Central. Por quê? Porque eu, sinceramente, acho que o grande sonho dele, junto com a Senacom, por exemplo, né, com a Secretaria Nacional do Consumidor, é que todos os mercados, não só o nosso bancário, mas que todos os mercados fossem fair entre si, que as instituições participantes conseguissem conviver de uma forma justa, bacana, e muitas vezes não é o que acontece. E com foco no sistema bancário, algumas autorregulações funcionam bem. A exemplo da do crédito consignado. A gente tem uma autorregulação que funciona bacana, bancos pequenos e médios, bancos grandes, bancos com correspondente, bancos sem correspondente, funciona super bem. A gente tem lá todo um arcabouço, um comitê que delibera, um comitê que pune, um comitê que gere, e funciona. Agora, para o Open Banking está sendo um pouco mais difícil, porque você pega mercados totalmente diferentes
e coloca dentro da mesma casa. Porque, legal, a gente está falando de produto financeiro, sistema financeiro, mas as fintechs têm um foco muito grande em tecnologia. Então, isso é o que dá mais ruído. Elas são muito rápidas, para elas é tudo muito simples, elas programam muito rápido. E para banco chegar num processo decisório igual de uma fintech, é terrível, né? Então, a gente ainda consegue porque as nossas estruturas são mais enxutas, mas para um banco grande é muito conflitante. Então, a gente está nesse imbróglio aí, nesse meio do caminho. Luísa. Nicole, se me permite falar sobre a autorregulação, eu sou uma crítica ferrenha da autorregulação, porque a gente teve uma experiência recente com muitas críticas pelo mercado, que foi com relação ao registro de recebíveis. Nas discussões, todas as reuniões, as fintechs tentaram se manifestar e se manifestaram, mas elas não obtiveram resposta. Então, sempre que a gente tentava questionar pontos da convenção das registradoras, que por acaso foi assinada entre ontem e hoje, as respostas eram vagas e todas as vezes que o mercado não chegava num consenso nas discussões, a gente tinha reuniões na Febraban que deveriam ter umas 40, 50 pessoas na sala, e nós chamávamos o Banco Central para a conversa. A resposta era sempre no sentido de que, olha, é uma autorregulação assistida, o mercado tem que se resolver. E acho que isso funcionaria num mercado com forças equilibradas, que não é o caso do nosso mercado. Então, o que a gente está vendo se repetir no Open Banking é que todas as discussões partem de propostas já pré-concebidas pela Febraban, que já está discutindo isso há muito tempo, que já tinha consultoria externa envolvida, que já vem com uma proposta. E aí, o tempo para que essas 35 pessoas, né, porque são 5 representantes de 7 grupos de trabalho de Open Banking, discutam e apresentem argumentos contra essa proposta já pronta, é um tempo curto. Então, a gente fica em desvantagem com relação ao histórico e ao tempo para poder fazer frente e trazer argumentos. É claro que a atitude de chamar todos para a mesa de discussão já quebrou paradigmas, já é um grande passo, é excelente, não estamos reclamando desta oportunidade, mas sim de alguns ajustes que precisam ser feitos para que, de fato, as fintechs, os entrantes, sejam ouvidos. Luísa, concordo com você totalmente. Você foi falando, eu fui vendo as cenas, porque eu faço parte de um dos grupos oficiais, que é o grupo de políticas, compliance e riscos. E a minha maior questão é essa. A gente, às vezes, faz reunião até, sei lá, 7 da noite, para 9 da manhã se reunir de novo com a decisão daquela noite. Só que vamos pensar, ok, a gente está com prazo super curto, super exíguo, mas às vezes não é quem está ali naquele GT que vai tomar a decisão pelo banco inteiro, pela instituição inteira, pela fintech inteira. Então, assim, na minha opinião, podia ter sido muito melhor organizado, podia ter sido muito mais cadenciado e as decisões podiam ter um prazo maior para uma conscientização, para uma entronização dentro das entidades e com isso ter uma coisa muito mais fluida e muito mais democrática. Isso que você falou é total, real, existe todo esse arcabouço aí anterior, toda essa construção anterior que a gente não tinha sido compartilhado. Então, assim, fazer alguma coisa antes, concordo super, mas faz e compartilha, né? Seja fair, eu acho que conhecimento represado é conhecimento desperdiçado, então podia ser tudo muito mais leve. Essa é a minha visão de quem está dentro. Obrigada eu concordo com as duas. Eu acho que a autorregulação ela funciona 100%, né, num ecossistema com os players equilibrados em um ambiente fair, tanto de capacidade de investimento, de pessoas, de estudos e de voz, né? E aí eu passo a palavra para a Flávia para entender um pouco, porque diante de tudo que a gente tem falado aqui,
eu enxergo, todos nós, né, conseguimos ver que vai ter um impacto, pode ter um impacto imenso na área concorrencial. E a gente queria saber de você, Flávia, quais os desafios que você enxerga na área concorrencial e se você, na sua opinião, os órgãos que regulam a concorrência estão preparados, estão online, estão acompanhando toda essa mudança e essa evolução. Obrigada, Nicole. Bom, gente, eu acabei ficando mais para o fim, até porque eu queria ouvi-las, e no fim do dia, os aspectos concorrenciais, eles acabam sendo analisados, né, a posteriori, assim, apesar de que o CAD, ele deveria, assim, participar desse processo, contribuindo com essa regulação, porque tem impactos aí na concorrência, pode ter bastante impacto na concorrência. Mas, em geral, o CAD vai fazer a análise tradicional dele, que pode ser tanto por meio de condutas, como por meio do controle prévio de atos de concentração. Mas, até antes de entrar nessas questões, se o CAD está preparado e o que muda em relação a essas análises de mercado digital, eu queria falar um pouquinho sobre os mercados digitais, sobre o papel das Big Techs, porque que está relacionado a essa questão do Open Banking, porque eu acho que a gente acaba falando muito dos problemas e, na verdade, eu acho que tem bastante vantagem, bastante benefício, né? Acho que é um caminho sem volta. Os mercados digitais, a tecnologia, elas têm um papel muito relevante para o crescimento econômico. Né? Hoje a velocidade com que as coisas acontecem também. E eu fiquei sabendo que o Google ele vai passar a atuar nos Estados Unidos no mercado de educação, no mercado de ensino. E assim, eu tenho certeza que isso vai trazer mudanças no mercado de ensino, porque as empresas vão, os players desse mercado, eles vão ser obrigados a correr atrás, né? Já que tem aí uma plataforma entrando nesse mercado que em 6 meses ela te garante um diploma. Então, é uma novidade, e aquilo que o Eduardo colocou do Uber, acho que é muito parecido, porque foi uma novidade que acabou trazendo concorrência para aqueles que não eram atingidos, que acho que esse caso do Google aí no setor de ensino é um exemplo disso, mas ao mesmo tempo também vai fomentar aquela concorrência do ensino tradicional. Então eu vejo muitos aspectos positivos e acho que a gente vai ter que lidar, a autoridade, o papel da autoridade é fundamental no sentido de trazer uma boa regulação, uma regulação transparente. E uma coisa que a Carolina até mencionou e que eu acho super relevante as autoridades sentarem e ouvirem os players, ouvirem o mercado, porque não é fácil entender os mercados digitais e não é fácil você implantar uma regulação sem ouvir esses players. Então, acho que isso é fundamental quando a gente está falando de tecnologia. E aí também uma coisa que tem sido um grande desafio, pelo menos para as autoridades concorrenciais mundo afora, é que nenhuma autoridade até agora mudou sua legislação para tentar analisar casos que envolvam tecnologia e mercados digitais. Por quê? Porque existe um grande desafio aí de que as autoridades não tomem decisões que sejam falsos positivos, ou erro tipo 1, no sentido de barrar a inovação. Acho que, como eu falei no início, a questão da inovação ela é extremamente relevante, é um caminho sem volta, então ela gera crescimento econômico, então assim é muito delicado a autoridade começar a intervir e aplicar uma regulação desmedida e de uma forma que ela vá barrar a inovação, que não é o cenário ideal, pensando em bem-estar do consumidor e do mercado. Então, eu acho que isso as autoridades têm que estar
muito atento, o CAD tem que estar muito atento, acho que todas as jurisdições concorrenciais do mundo estão atentas, tanto que ninguém tomou uma iniciativa precoce de alterar a legislação para se adequar à análise desses casos, e até se especula que haverá a necessidade de ter um novo regulador só voltado, especializado em mercados digitais, né? Eu li bastante sobre isso e por que isso? Porque as autoridades hoje elas não têm uma estrutura que comportem e que consigam acompanhar, monitorar a velocidade com que esses mercados funcionam. Então, tem essa especulação de se criar um novo regulador especialista em mercados digitais. Mas aí, voltando um pouco para a questão mais bancária, que a Nicole me perguntou sobre como o CAD está olhando para isso, se ele está preparado, no fim do dia, a análise concorrencial ela vai permanecer a mesma. Não tem grandes mudanças, o CAD vai continuar atuando nas frentes que ele atua atualmente, que é o controle de condutas, né, reprimir condutas anticompetitivas e o controle prévio. O que muda, talvez nas questões envolvendo condutas mais verticais e que envolvam abuso de poder de mercado, e aí tanto sob a ótica de condutas como de atos de concentração, as autoridades, e aí todas as autoridades do mundo, elas convergem nesse sentido, de que você vai ter que flexibilizar algumas etapas dessa análise, que é a análise tradicional. Então, a análise continua sendo como vem sendo feita desde sempre, mas você vai ter que flexibilizar algumas etapas, por exemplo, o mercado relevante e o poder de mercado. São as duas que geram mais polêmica. Por quê? Porque não dá mais para você olhar para esses mercados como sendo um mercado único, estático. A gente está falando de uma concorrência dinâmica e aí um mercado a gente está falando de plataformas que têm múltiplos lados, então um mercado acaba sendo interdependente do outro, né? Então os múltiplos lados estão toda hora se relacionando. Então o que vem acontecendo já é uma análise em que as autoridades ficam atentas. Eu vou dar até um exemplo, que é a plataforma de buscas na internet do Google, por exemplo. Então, você acaba... é um serviço gratuito de busca e é difícil você computar isso quando, na verdade, se a conduta estiver ocorrendo no mercado de publicidade, por exemplo. Então, você tem que olhar para esse mercado gratuito, que é o de busca, porque ali a plataforma ela consegue obter um bem super valioso, que são os dados, e isso vai dar uma alavancagem para ela no mercado de publicidade, por exemplo. Então, a gente nunca pode olhar de maneira isolada e estática o mercado atingido pela conduta que se investiga, por exemplo. Você tem que olhar os múltiplos lados e considerar também o lado, por exemplo, do serviço gratuito. Então, acho que essas flexibilizações na análise e essa amplitude da análise é algo que o CAD e que todas as autoridades vêm fazendo e prestando atenção para que não fique uma análise muito presa àquelas características. E outra coisa é que a análise vai ser muito mais baseada em qualidade do produto, e aí você olha para todo o conjunto de produtos que está sendo ofertado pela plataforma ou pelos agentes de mercado, em vez de olhar isoladamente para preço, né? Então, acho que vai ser uma... E aí, a análise também ela é muito focada no efeito direto no consumidor. A gente acaba que esquece um pouco essas etapas da análise tradicional e foca no efeito, no dano que vai ter direto no mercado. Então, isso a Comissão Europeia já vem fazendo, o CAD também já vem fazendo nas análises, ele frisa bastante essa questão do efeito.
E a questão do poder de mercado é da mesma forma, você não vai poder olhar só de forma isolada para o mercado em que a empresa tem poder de mercado, você vai ter que olhar de uma forma mais ampla, porque, por exemplo, embora uma empresa que tenha uma plataforma que tenha ali, detenha dados e ela passe a fechar o mercado no sentido de criar barreiras à entrada de novos players, porque ela tem, pela questão da privacidade de dados, isso provavelmente vira um problema competitivo e isso aumenta, reforça o poder de mercado dessa empresa, justamente pela questão da privacidade. E aí, até a Raquel comentou bastante sobre essas questões de privacidade, e aí é onde entra o CAD seria acionado, porque no fim do dia, o CAD ele não vai interferir nas questões puramente de proteção de dados, né? Acho que você tem autoridade aí que vai ser formada, apesar de haver especulações de que o CAD seria a autoridade que trataria disso, se fosse o CAD, ele teria que ter uma independência na hora de analisar essas duas questões. Mas quando que o CAD é acionado, quando se trata de alguma questão envolvendo privacidade? Quando essa questão da privacidade se tornar um problema concorrencial. Então, quando uma questão envolvendo dados, né, privados passarem a ser uma barreira à entrada de novos concorrentes. A gente tem um caso aí clássico que está sendo analisado no CAD, que é o do Guia Bolso, em que o Guia Bolso entra contra o Bradesco, justamente porque o Bradesco está se negando a apresentar dados dos seus clientes para o Guia Bolso, que é uma plataforma que oferece vários serviços, pela questão da privacidade. E aí, sim, existem indícios de que está havendo uma barreira à entrada desse novo concorrente, desse novo player, porque ele é concorrente em alguns mercados com o Bradesco, por conta dessa questão da privacidade. Então, é aí que as esferas se articulam e acabam se interrelacionando. Bom, tem outros casos aí que já estão em andamento no CAD, que é o do Nubank, contra vários bancos, né? Acho que exceto o Itaú, mas a maioria dos bancos estão no polo passivo, e tem o caso do WhatsApp e da Cielo, que também é um mercado envolvendo meio de pagamento. Tem esses 3 casos que são bastante conhecidos e que estão em andamento. Então, só para resumir, eu acho assim, não tem respondendo sua pergunta, Nicole, não existe uma mudança na legislação ou na forma de análise, mas existe alguma flexibilização em relação às etapas da análise concorrencial. E isso, o CAD está alinhado com todas as jurisdições em relação a essa flexibilização. Aí todo mundo converge. E aí, também, não sei se a Luísa e a Carolina querem comentar pelas experiências que elas têm aí com o CAD, com as questões que elas já levaram ao CAD, como a gente já conversou. Claro, Flávia. Com certeza o CAD está de olho no mercado financeiro e de meio de pagamento, né? Além dessas discussões que estão em andamento, tem procedimentos preparatórios, eles estão chamando o mercado todo para se manifestar, eles lançam estudos, então faz alguns anos que o CAD está de fato de olho. Tem um grupo de estudos, de discussões com reuniões regulares entre o CAD e o Banco Central. E aí eu não vejo um conflito de competências, né? Eu vejo competências complementares e que ambas são benéficas para o mercado. Como você mesmo disse, o grande desafio é o ponto ótimo da regulação. É como você fazer uma regulação que permita os entrantes acessarem o mercado, que franqueie esse acesso sem barrar a inovação, sem barrar a tecnologia, sem perder a velocidade que essas mudanças requerem, né? E aí eu acho que, de fato, é o grande desafio. A gente observa algumas tentativas de barreira de acesso, né? No Open Banking, eu acho que as tentativas seriam por meio de padrões de segurança inatingíveis, limitar quais dados seriam compartilhados, trazer uma experiência do usuário pobre,
porque o usuário desistiria no meio do processo, por exemplo, se fosse muito difícil dar esse consentimento, se esse consentimento tivesse um prazo de validade muito curto, ou tivesse que ser dado de forma granular. Então, tem várias formas que podem ser praticadas por incumbentes para que os entrantes não consigam, de fato, penetrar. Outros argumentos já conhecidos que são utilizados para barrar o acesso ou para ter acesso a informações que são sensíveis de compartilhamento por questões concorrenciais são o risco sistêmico, né? Uma expressão que o mercado adora e que eu acho muito engraçado, porque ninguém me diz o que é o risco sistêmico. Ninguém divide esse risco sistêmico no que ele é. Então, é um risco de crédito, liquidez, é um risco de segurança da informação, é um risco de prevenção à lavagem de dinheiro. Quanto que representa esse risco de fato no mercado, né? No mercado da hash, de subcredenciadores, a gente tem 2 precedentes de quebra, que são Bela Rakuten, que se a gente somar, né, pelo menos as informações que são públicas, a gente está falando de 75 milhões, mais ou menos, que não é nada para o mercado de pagamentos, né, um número irrisório, e o quanto que o risco sistêmico seria diluído no mercado se nós tivéssemos mais players. Então, não ficaria um risco sistêmico concentrado em um player só, ou em 5, 6 players. E a outra justificativa é, de fato, a prevenção à lavagem de dinheiro. Claro que todo mundo tem que fazer um monitoramento, mas eu acho que a gente tem que conseguir delimitar quais são essas informações necessárias para, de fato, ter essa prevenção. Então, acho que o CAD e o Banco Central, eles têm que ser parceiros nessa busca pela competitividade, tem sido, e isso vai ser, de fato, determinante também para ter um acesso ao mercado e permitir que a agenda ABC hashtag seja, de fato, realizada. Carolina quer falar? Eu não tenho nem que comentar depois da aula que as duas deram, porque eu concordo em absoluto gênero, número, grau com o que as duas disseram. O único ponto que eu acho importante a gente sopesar é o seguinte: existe um embate, assim, de muito tempo entre o Banco Central e o CAD, principalmente com foco em competências, né? Quem é competente para falar sobre atividade bancária no Brasil, principalmente quando se liga ao tema de regimes de resolução. Então, é exatamente como a Luísa falou, é o momento de todo mundo baixar a guarda e se apoiar, estar junto como parceiro mesmo, para promover essa abertura de mercado, abrir essa concorrência que é tão salutar e é tão saudável para todo mundo. Não só para o consumidor, mas também para as instituições que podem oferecer outros produtos, enfim, ter uma participação muito melhor no mercado, além da possibilidade de chegada de outros entrantes. Então, enfim, tem que ser parceiro, tem que estar todo mundo imbuído pelo mesmo espírito. Eu até acrescentaria que nessa questão de competência a autoridade nacional também entra, né? Porque eu acho que esses órgãos eles vão ter que criar uma forma de cooperar um com os outros, porque a matéria vai ficando cada vez mais complexa, né? Isso aqui é privacidade, isso aqui é bancário, isso aqui é concorrencial. Às vezes é tudo, né? E sem a expertise de um órgão, você não consegue chegar aí numa resolução final. Outro ponto interessante que a Flávia colocou é o cerne de toda a questão aí da inovação e da tecnologia, né? Até que ponto a regulação vai para não barrar a inovação? Eu acho que isso vai ser um aprendizado geral para todos os envolvidos. Bom, as perguntas encerraram. Acho que a gente podia ficar falando aqui o dia inteiro, né? Ontem a gente teve uma reuniãozinha prévia que era para durar meia hora, a gente ficou 2h30 falando. Então, mas já como a gente se propôs a ter um tempo limitado, eu vou encerrar as perguntas. Eu abro aqui para a Carolina, para a Raquel, para a Flávia e para a Luísa, para se elas tiverem mais alguma consideração, senão eu vou abrir para as perguntas. Acho que vale a gente para a pergunta. Eu voto nas perguntas.
temos perguntas? Raquel, me ajuda aqui com a parte tecnológica. Não, Eu tenho uma aqui, ó. Acho que o Eduardo tem uma. Tem uma Quem quiser para... perguntar pode levantar a mão pela ferramenta ou então mandar um chat aqui que a gente controla. Tá. A Luísa falou assim que, digamos, muitas críticas com a autorregulação, né? Porque a autorregulação está demonstrando a desproporção de poder dos entrantes com os incumbentes. Mas a experiência da regulação no Brasil em matéria de inovação é uma experiência bastante negativa também com regulação. O regulador costuma ser muito exigente no Brasil em matéria de qualidade, em matéria de padrões, né? Nós sempre adotamos os padrões mais modernos, mais rigorosos, os requisitos de compliance mais exigentes, mais caros, né? Você compara pega qualquer coisa, estrada, telecom é um exemplo. Nós temos muitos casos aqui de problemas de qualidade que levaram. O caso da Oi, a situação de insolvência da Oi foi fruto de um congelamento que a Anatel fez de 10 bilhões para pagar multas de qualidade. Então, eu pergunto, será que uma regulação do Bacen poderia ser melhor, seria mais favorável para os entrantes do que a regulação que vai, no final das contas, surgir desse embate aí de Davi com o Golias? O problema é que a autorregulação significa a regulação pela BECS e pela FEBRABAN, né? Então, as decisões acabam sendo tomadas nesses dois fóruns e defendendo interesses dos conflitantes, dos incumbentes. Quando você coloca os incumbentes para criarem a norma e fazerem o monitoramento, está claro que tem um conflito de interesses muito grande. Então, eu, como subcredenciadora, digo que prefiro ser regulada pelo Banco Central do que ser regulada pela FEBRABAN e pela BECS. Pelo menos, eu acho que a gente delimita o âmbito de discricionariedade. Pelo menos com essa diretoria. Com essa diretoria do Banco Central, eu quero ser regulada. Mas será que eles não estão com medo da responsabilidade? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu acho muito sério, porque eles acabam imprimindo muito quem eles são. E eles têm tentado de verdade colocar em situações bem pequenas, assim, sabe? Em dúvidas bem pequenas enfim, deixa eu dar um exemplo. Como vai ser a numeração do não sei o quê? E aí ele vira e fala assim, vocês podem numerar com um número ordinal. Sabe assim, só com coisa muito que não precisa. E nas coisas que são importantes, que definem o mercado, ele espera que a gente realmente ande de mão dada e entenda que todo mundo tem lugar ao sol. É uma maneira de transferir a responsabilidade, né? Bem. De certa maneira, a questão, se a regulação te obriga, o banco iria dizer, eu causei esse prejuízo para você porque a regulação obrigou. Exato. É uma maneira de proteger a União Federal das ações de indenização pelo insucesso. Tem isso. Mas a gente é positivo, né? A gente crê que vai funcionar e que, de repente, tem um choque aí de realidade, enfim. Entendo que todo mundo tem que ser parceiro. Eu torço. Eu torço. Mais alguma pergunta? Acho que a gente não tem, né, Raquel? Me ajuda aqui. Eu não estou vendo nenhuma mão levantada e nada no chat. Acho que não tem perguntas. Das duas, uma. Ou todo mundo entendeu tudo muito bem, ou ninguém gostou do evento. Não. Vamos ficar com a primeira opção. Para com isso. Aqui já são 7h45, né? Temos quase 2 horas de evento já. Mas a gente foi provisionado. Na hora que a gente se conheceu, a gente já tinha provisionado que esse evento ia Tem uma mão levantada, gente. Thiago Brasolin, né?
Não sei ver se você consegue... Por favor, Thiago. Dá um alô para a Carolina e para a Luísa. Tudo bem? Fala, querido Thiago. Tudo bom, Thiago? Uma grande satisfação ouvir vocês e, sem querer me alongar muito aí nas saudações a todos os participantes, a gente tem fiquei ouvindo, né, e uma conversa muito grande sobre autorregulação, e eu concordo com o que a Luísa falou, que a autorregulação agora, neste momento, talvez não seja a melhor opção para o mercado. Só que eu vim da autorregulação, né? Eu vim da autorregulação do mercado de capitais, que é a BSM, e que apesar dela estar ligada à Bolsa de Valores, a B3, ela tem aí um andamento bastante dependente com base na 461. Será que se a gente for ter autorregulação nesse mercado, não é o caso de ter uma entidade um pouco mais independente de todos os... de criar algo separado das entidades que nós temos hoje? Luísa, o que você acha? Não sei. Não sei, Thiago, não tenho uma opinião formada em relação a isso. Eu fico preocupada de ter uma entidade que não tenha maturidade, que não tenha conhecimento de fato, sabe, da causa. Porque tem muita gente falando sem sentir a dor. Então, não sei. Só se fosse uma coisa muito bem estruturada, com quem tivesse histórico. Na verdade, eu nunca pensei nisso, é uma boa ideia. Vou até considerar. É que eu acho que o pessoal ficou um pouco traumatizado no mercado com a criação da CIP, né? Quando falaram de entidade independente, criaram a CIP que pertence aos bancos. Então, de fato, não foi independente, né? Pode piorar, você quer dizer? Pode piorar. E a parte boa é que eu penso e a Luísa fala. É tão legal isso. A gente está numa telepatia aqui. Eu não quero falar algumas palavras, alguns nomes. A Luísa vem e dá-lhe o nome. Então, é isso. É isso. Assim, eu acho que pode ser uma alternativa, né? Mas não é algo tão simples. Só para contratar consultorias independentes para os grupos de trabalho de Open Banking e para o Conselho Deliberativo já foi uma briga enorme no mercado, né? Para ver quem seria essa consultoria independente. Não sei como seria para a criação de uma entidade. Mas... E até quanto, né? Em que momento ela é de fato independente? Isso que me pega mais. Eu tenho alguns bodes, assim, que eu guardo longe do coração, porque senão a gente adoece, mas esse negócio de que não é uma entidade independente feita pelo mercado, enfim, tem independência nada. E aí a gente vê aquela supremacia monetária mesmo. Quem tem é que deixa neutro. Então, eu tenho alguns pés atrás. Alguns. E acho que linkando, né, com isso que a gente falou agora sobre a independência e com a pergunta anterior do Eduardo, a gente não pode perder de vista também que as grandes instituições financeiras também pertencem aos mesmos grupos dos instituidores de arranjos de pagamento, né, as bandeiras. Então, se a gente juntar a estrutura societária para chegar lá em cima, quem está no controle são sempre os mesmos. Bom, isso significa o seguinte, por outro lado, seriam as vozes mais ouvidas junto ao regulador. Com certeza. Esse é que é o problema, que o dilema é sempre o mesmo. O poder é poderoso, o poder econômico é poderoso, o poder político é poderoso. E a regulação, ela no fundo, ela tem um compromisso democrático, mas ela não tem, ela tem que ter uma capacidade técnica, uma competência técnica, que e ao mesmo tempo enxergar, ter um compromisso de projeto, né? E é o que vocês estão relatando que está presente hoje no Bacen. O compromisso com o cenário de chegada, ninguém tem dúvida. Uhum. Então, a verdade é a seguinte, eu também, quando me deparei pela primeira vez com a ideia da autorregulação, achei que era entregar para os bancos. Mas aí fiquei pensando, mas por outro lado, que alternativas o Bacen tinha? Né? Imaginar tudo, desenhar tudo e trazer o bolo pronto? Também não tem poucas chances de uma abordagem como essa dar certo.
Então, o processo, esse processo de negociação, como vocês mesmos estão relatando, é um processo que colocou, pelo menos, as diferenças em evidência. O processo de discussão está focalizando as questões que são centrais. A proteção, está expondo a proteção e a capacidade de concentração desse mercado e dessas informações, desse mercado, dessa clientela. E preparando, de qualquer forma, o terreno. Mesmo que, digamos, o resultado inicial seja pífio, ele terá sido negociado de uma maneira bastante aberta, bastante ampla. Isso eu acho que é bastante louvável no processo. Eduardo, a verdade é que cada alternativa vai ter sempre um lado bom e um lado ruim, né? Então, o ponto é a gente sopesar, conseguir quantificar o que é melhor, o que é pior e fazer uma harmonização aí de entendimentos. Então, é escolher por qual caminho trilhar e tirar o melhor dele. E eu acho que a gente tem uma experiência atual no mercado de maior intervenção do Banco Central com relação aos pagamentos instantâneos, né? O Banco Central está liderando todas as discussões, está construindo a infraestrutura dentro de casa, que é algo que o mercado não acreditava que seria possível, né? E ele está fazendo. E eu acho que em pagamentos instantâneos a gente tende a ter um equilíbrio maior de forças do que em Open Banking, cujas decisões estão sendo todas delegadas para o mercado. Mas esse universo foi o universo onde a regulação veio para trazer competição e foi quebrando os arranjos de concentrados que havia no credenciamento, né, com as bandeiras. E, de certa maneira, foi um mercado que foi liberalizado com regulação. A regulação foi liberalizando. Eu tenho uma impressão que eu queria comentar com vocês. Agora que a gente está falando de poder econômico, poder financeiro e a resistência desse poder financeiro ao Open Banking, na China, essas estruturas estão extremamente avançadas. Praticamente todo o sistema de pagamentos lá já é do tipo instantâneo, associado ao celular. Vocês acham que isso está relacionado diretamente com o fato de que os bancos lá são, na verdade, né, não são forças políticas tão autônomas como são por aqui? Para mim tem tudo a ver com modelo de governo. Para mim tem tudo a ver com o sistema. Então, assim, é claro que você vai querer regulamentar de uma forma que todos os devices sejam conectados e você tenha acesso ao controle de tudo. Então, assim, tem mais a ver com um esquema de política, uma visão de mundo, do que de abertura mesmo. Essa é a minha visão. Eu tenho amigos que moraram na China, que são de grandes instituições, e eles falam que não, que quando você está lá a sensação é outra, de liberdade, é de avanço. Então, é difícil a gente responder isso, né? É difícil a gente olhar com nossos olhos para uma cultura tão diferente da nossa. Mas acho que para o que a gente está tentando construir aqui para a agenda do Banco Central é justamente um mau exemplo, né? Porque lá ficou concentrado na mão de WeChat e Alipay. Então, continua na mão de dois grandes grupos que não é, de fato, dar acesso a entrantes. Não é um mercado competitivo. Não é. Mas o mercado bancário também é... Porque, na verdade, esses dois gigantes são os gigantes dos meios de pagamento, mas não são os gigantes do mercado bancário. Não, são outros. Então, o lado digital dessa equação. A equação tem dois lados. Tem esse lado digital e de meios de pagamento, mas tem o lado financeiro é diferente. São outras instituições. E o número é maior, né? Não é tão concentrado. Não é? Não sei quais são os números na China. Também não tenho essa informação. Eu sei que tem banco da China que está aqui no Brasil, é até associado lá com a gente na BBC, e que faz, assim, muitas operações, bancos grandes, dentre os médios e pequenos, claro, né? E que falam que o mercado chinês é bastante interessante, principalmente na parte de construção. Então, a gente não sabe, né? São informações muito truncadas que saem, então a gente nunca sabe o que é verdade, o que não é, o que é para acalmar os ânimos políticos ou não. Então,
É difícil. Você trouxe um paradigma, um país bem complexo, né, Eduardo? Mas é que é impressionante ver isso. Quando eu fui poucas vezes à China, mas essa é uma das coisas que mais impressiona a gente. Isso não é assim na Europa, não é assim nos Estados Unidos. A China, desse ponto de vista, parece mais moderna do que o resto do mundo, mais moderna que o Ocidente. É. A digital wallet é a carteira do cotidiano, de todo mundo, do taxista, de todo mundo. Todo mundo usa uma carteira digital e troca dinheiro wireless. O mendigo pede esmola com QR Code, né? QR Code. Ia comentar agora. Esse meu amigo fez esse comentário. Diz que o cara foi pedir dinheiro, ele falou que não tinha moedinha, não tinha nada. Aí o cara virou, pegou o celular e fez assim para ele, com QR Code. Aí ele fez assim, como assim? No meu país não tem isso. Então, são avanços, né? A gente tem outros tipos de avanço. É isso, quando a gente olha o contexto completo, tá avançado num lado, um pouco para trás em outros, e vida que segue, agora, né? E o Pix? E o que representa? Como é que vocês encaram o Pix nesse cenário? Por si só, vai ter um impacto também brutal sobre a experiência digamos, financeira do cidadão, certo? Com certeza, vai tirar intermediários, né? E eu acho que é um complemento ao Open Banking. Eu acho que é a segunda discussão mais relevante do mercado. A primeira é Open Banking, dada a importância dos dados, né? O novo petróleo. E a segunda, pagamentos instantâneos. E vão mudar, essas duas iniciativas vão mudar todas as regras no mercado, com certeza. Mas do ponto de vista do mercado de meios de pagamento, o movimento está sendo um pouco invertido, porque havia um ambiente de extrema desregulação, né, extrema liberdade, e que está acabando. O Banco Central está avançando sobre as empresas, certo? É que não era uma extrema liberdade, né? O Banco Central delegou a regulação para os instituidores de arranjo de pagamento, que vão cascateando as responsabilidades para os credenciadores e para os subcredenciadores. E os regulamentos dos instituidores de arranjo de pagamento tem normas para tudo, tem disposições para tudo. A gente pode estar falando de regulamentos de 850 páginas, de 350 páginas. E para poder participar desses arranjos, ou seja, poder transacionar, poder de fato realizar pagamentos, liquidar, você precisa aderir a esses regulamentos por meio de um contrato de adesão. Sim. Então, a gente não pode dizer que é tão sem regulação assim, né? E tiveram iniciativas no mercado também de tentativa de cobrança para poder participar do arranjo de pagamento, tem cláusulas super arbitrárias. Um exemplo é que até para serem auditados, os credenciadores e subcredenciadores pagam por essa auditoria, as multas não têm limite de valor. Eles querem ter acesso a todas as informações até que extrapolam o que a regulação permite e o entendimento do CAD. Então, não era esse paraíso todo, né? Eu continuo insistindo. Prefiro ser regulada pelo Banco Central do que ser regulada pelas associações. E pelos contratos empresariais, então. E pelos contratos empresariais. Tá certo. Nós não temos mais perguntas. Vamos encerrar aqui o evento. Mais uma vez, obrigada, Luiz e Carolina. Foi ótimo conhecer vocês. Flávia, Raquel, querem dizer mais alguma coisa? Só agradecer de novo a Carolina e a Luísa a participação aí, o nosso convite. E aí a gente já sabe que tem que marcar agora um evento sobre Pix e outro sobre Sandbox, né? A continuidade. Capítulo. O novo ciclo. Capítulo 2. Agenda BC hashtag. Com certeza. Gente, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. É sempre um presente esse tipo de convite, porque a gente pode conversar, a gente pode fazer novas amizades. É bacana estar com gente que tem o mesmo espírito, que
entende que competição é importante, que o otimismo faz parte da vida profissional. Então, meninas, foi um prazer conhecê-las, foi um grande presente. Luísa, você é uma graça, muito legal te conhecer, Eduardo. Então, fico super à disposição se vocês quiserem algum apoio, quiserem bater um papo, com ou sem café, com ou sem quarentena. Eu tô dentro aí pra gente, enfim, aprofundar as nossas conversas, viu? Super obrigada mesmo, de coração. Obrigada, pessoal. Nosso bate-papo foi uma delícia. Sempre bom rever e fazer novos amigos. E venham os próximos. Verdade. Obrigada a todas. Foi um prazer conhecê-las também. Obrigado, muitíssimo obrigado. Foi realmente muito importante e instrutivo. Oi? Tem alguém falando? Eu acho que... Não, impressão minha. Foi excelente ouvi-las e fiquei mais animado com o êxito desse processo todo, sabendo que vocês estão lá nos defendendo. Brigando, não defendendo, brigando para defender. É esse espírito. Bárbaro. Vão, vejam e vençam. Amém. Deus ajuda. Gente, obrigada, boa noite, um abração para vocês todos. Tá, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Obrigado, Nicole, Raquel e Flávia. Até. Obrigada.